Olá, meu nome é Valdir Ferreira, iniciando mais uma videoaula aqui no canal. Vamos falar um pouquinho aqui nessa videoaula vamos criar, na verdade, criar perfil de usuário usando a Identity ASP.NET Core. Na verdade, a gente vai criar o perfil do usuário, já o acesso, né, usando o Identity do ASP.NET Core, já 3.0, ou versão anterior, caso você esteja utilizando. E o que a gente vai fazer é customizar os perfis de acesso, né? Aonde cada perfil pode acessar, que página pode acessar, que controller, e assim por diante, certo? Passei um pouquinho rápido. Os nossos objetivos dessa aula é criar um projeto utilizando gerenciador, né, gerenciamento de usuário Identity, né, do ASP.NET Core, que a gente já vem criando nos vídeos que a gente tem postado no canal. Criar tabelas relacionadas para gerenciamento de acesso conforme definição de perfil. Criar telas para cadastro e incluir validações de acesso nos controllers, claro, acesso a cada um dos controllers, assim se o perfil permitir sim ou não, certo? O modelo objetivo que a gente vai criar é a gente sabendo que o ASP.NET Core já gerencia toda a parte de usuário de acessos, né, de login, de recuperar sua senha, tal. Então essa parte é a parte que a gente vai deixar criar automático. Essas outras tabelas aqui, no caso, essas três tabelas que estão do lado aqui, a gente vai criar essas tabelas aqui na mão mesmo, customizada, né? Nós vamos criar o tipo do usuário. O que seria a tabela tipo do usuário? Onde a gente vai criar quais são os usuários, né? Os tipos de usuários que a gente vai ter no nosso sistema. Usuário básico, usuário administrador. É, Aqui vai ser também a tabela acessos tipo de usuário. O que é acessos tipo de usuário? Nessa tabela ela vai fazer uma relação com a tabela tipo de usuário e ela vai conter, digamos assim, todos os acessos no caso que o administrador tem, todas as telas que ele tem acesso. E também vamos criar a tabela perfil usuário, que cada usuário terá um perfil, né? Que se ele não tiver um perfil, ele não vai conseguir acessar algumas determinadas telas. E aí ele vai ter uma foreign key com a tabela de tipos de usuário, né? E também vai ter uma foreign key com a tabela de usuários. Esse tipo de perfil você vai poder definir se o seu usuário ele é administrador ou é um usuário básico, né? No caso, esses tipos de perfil, né, o perfil do usuário que vai aparecer, a tela que a gente vai criar, ela vai ter os tipos de usuário que a gente cadastrou na tela de cima de tipo de usuário, certo? Ferramentas que a gente vai utilizar para essa videoaula: o Visual Studio 2019, a linguagem C Sharp, ASP.NET Core 3.0, a biblioteca, né, o framework, HTML, um pouquinho de HTML também, e o SQL Server, o SQL que eu estou utilizando é SQL versão Express, né, free, somente para estudos. A gente vai utilizar ele somente para consulta, certo? Sem mais demoras, vamos ao código fonte. Eu tenho aqui o meu Visual Studio 2019, versão Community. Eu vou adicionar um novo projeto aqui. Novo projeto. Aí eu vou escolher aqui, ó, ASP.NET, Application Web ASP.NET Core, ou então você pode procurar por aqui, certo? Vou selecionar aqui e próximo. Aqui eu vou colocar aqui Web Acesso a Perfil de Acesso. Perfil Acesso. Vou escolher uma pasta aqui só para salvar as coisas, o projeto, né? E, ah, perfil de acesso e vou selecionar a pasta. Criar o projeto. E aqui eu vou definir algumas configurações que já vai ter no nosso projeto. No caso, a autenticação aqui, ó, a gente vai alterar para deixar autenticação. Contas de usuário individual, ok. Selecionar a opção de aplicativo web, né? Model exibição e controlador, Model View Control. E agora pode criar. Ele vai criar já as
pastas, algumas coisas relacionadas ao usuário, que isso a gente não vai mexer nesse momento. O que a gente vai mexer é no acesso no perfil, criação de perfil do usuário, para que você consiga gerenciar onde o seu usuário pode e não pode mexer. Sabendo que é essa criação do usuário que ele já pré-define aqui para gente, ó, aqui no caso seria a data aqui, ó, a migration aqui. O que ele faz? Ele já cria as tabelas que vai fazer login, as tabelas que vai ter a quantidade de vezes que você acessou, que você errou sua senha, essas coisas, tal. Ele já vai criar essas tabelas por padrão para a gente, né? O Entity Framework já vai criar isso para a gente. Só que as tabelas que vai definir aonde você vai acessar, quais telas você pode acessar e quais telas você não pode acessar, essa a gente vai customizar essas tabelas, certo? Não vamos definir áreas, vamos customizar realmente, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar as models, né? Com base no nosso template aqui, ó. Aqui, opa. Com base aqui, eu vou criar as models. Primeira model que eu vou criar vai ser tipo de usuário. Deixa eu voltar com o projeto aqui. Vou clicar aqui, ó, e vou criar a model tipo usuário. Tipo usuário. Eu já tenho alguns scripts, algumas coisas já pré-definidas. Eu vou copiar para ficar um pouco mais rápido, né? Ó, tipo usuário, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas colunas, né? Que seria, opa, aqui eu coloco o table, né? Que vai ser a minha tabela, o nome da minha tabela. Aqui o display que vai aparecer na tela, o código. Aqui a coluna, né? Que vai mapear com o banco. Aqui o display que vai aparecer na tela, né? Tipo de usuário. E aqui vai ser o nome do tipo de usuário, que é a coluna que a gente definiu, certo? Aqui, esse cara aí, esse cara é somente uma cópia. Vou dar um contraponto aqui para adicionar as referências do annotation. Aqui também no display. Pronto. Agora eu vou criar a tabela, olhando o modelinho, né? Agora eu vou criar a tabela acesso tipo usuário, certo? Então vamos lá. Opa. Adicionar. Acesso tipo usuário. Para essa tabela também eu já tenho algumas coisas já pré-definidas para ela, então eu já vou copiar também, que são as colunas dela, né? E também o cabeçalho aqui dela, que nada mais é do que uma cópia, né? Desse cara aqui, ó, eu coloco aqui. Só isso, certo? Contra o ponto. Contra o ponto aqui também. Certo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um relacionamento, né? Vamos fazer conforme mostra aqui o exemplo, a tabela tipo de usuário, ela tem a tabela tipo de usuário, ela tem não, tipo de usuário não, desculpa. A tabela acesso tipo de usuário, ela tem um relacionamento com a tabela tipo usuário. É o que a gente vai fazer agora. Vai fazer esse relacionamento dela, certo? Como é que a gente vai fazer? Opa, deixa eu voltar aqui o Visual Studio. Como que a gente vai fazer esse relacionamento? Da seguinte forma, quer ver? Tipo de usuário, a gente vai colocar aqui, opa, acesso. Pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um public virtual tipo usuário get set, né? E aqui a gente vai colocar a tabela, a coluna, né, tipo de usuário.
que é o relacionamento, né? Então, ID tipo de usuário, né? E aí aqui em cima eu vou colocar aqui, vou até copiar algumas coisas que eu já tenho já também aqui, esses caras, e vou explicar o que é que eu estou fazendo aqui. A primeira é a descrição que vai aparecer na tela também, né? O tipo de usuário, que vai ser os tipos de usuário que a gente criou anteriormente. Aqui vai ser a foreign key, né? Com que tabela que eu vou fazer a foreign key, que é com tipo de usuários. E a ordem, que é a primeira ordem, e o ID, que vai criar a coluna na tabela com foreign key. Por que eu fiz dessa forma aqui? Eu fiz dessa forma para quando for gerar a tela da forma automática, ele não se perder, ele conseguir criar esse relacionamento e trazer já o combo de lista de tipos de usuário para mim, certo? Então, até aqui não tem nenhuma novidade, está tudo certo. Agora, o que eu vou fazer? Agora faltou uma tabela, que no caso é a tabela de perfis de usuário, que é aqui que a gente vai definir o que o cara vai acessar e o que o cara não vai acessar, certo? Para fazer essa tabela, vamos criar aqui também. Opa. Adicionar class perfil usuário. Também para essa tabela eu já tenho as colunas já pré-definidas já também. Lembrando que essa tabela ela faz um foreign key com a tabela de tipo de usuário. Então, como a gente definiu aqui, igualmente na tabela anterior, no caso na tabela de acesso, a tabela de acesso ela tem um foreign key com a tabela de tipo de usuário. Era mais ou menos eu copiar, é a mesma coisa de eu copiar esse cara aqui e colocar ele aqui embaixo, ó. Porque essa tabela de perfil de usuário, se a gente olhar no nosso modelo, ó, ela tem um relacionamento aqui, ó, tá vendo? Com a tabela de perfil de usuário, certo? Então, opa, deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, ela tem que ter esse relacionamento aqui, certo? Tem que ter esse relacionamento aqui de tipo de usuário, certo? Então, eu vou ter só o código, o ID e os tipos de usuário, certo? Para ele saber quais são os tipos de usuário. Porém, essa tabela perfil de usuário, ela tem que ter uma ligação direta também com a tabela de usuário, porque o que a gente vai fazer nessa situação? A gente vai fazer o seguinte: o usuário do sistema ele vai ser ligado a um perfil. Se ele não tiver esse perfil, ele não vai conseguir acessar as telas. Então a gente vai ter que ligar a tabela com a tabela de usuário, sabendo que a tabela de usuários a gente não criou ela porque é o identity que cria automaticamente, certo? Então eu tenho aqui também um modelinho de como criar ela aqui, ó, aqui embaixo. Eu coloquei o nome de usuários, né? Aí coloquei aqui o foreign key com a tabela identity users, né? Ordem 1. Aqui a coluna que vai fazer a ligação, né? Aqui é o guide, né? Que é gerado de chave do usuário, né? Na tabela identity users. Vou dar um contraponto para adicionar a referência. Então o que acontece? Aqui eu estou fazendo foreign key com a tabela de usuários que o ASP.NET Core ele cria para a gente, certo? Para a gente fazer essa ligação aqui, ó, de perfil e usuário. Na verdade eu liguei aqui, ó, em cima é usuário tipo usuário, mas a gente não vai precisar dessa ligação. Então a única ligação que vai ficar vai ser tipo de usuário a acessos, depois perfil a tipo de usuários e usuários a perfis, certo? Foi o que a gente definiu aqui. Pronto. Então ficou assim: tipo de usuários e usuários. Pronto, a gente já fez já a nossa brincadeira aqui, né? O que a gente vai fazer agora é vir aqui no data, né? Vamos aqui no migration, né? E vamos gerar nossas tabelas, certo? Como exemplo, você poderia copiar qualquer uma das tabelas que fazem algum tipo de relacionamento aqui, ou então tabelas que nem fazem relacionamento algum. Então, o que eu vou fazer? A grosso modo, eu vou fazer o seguinte: a primeira tabela que a gente vai criar seria a tabela de
tipo de usuário, certo? Então, o que eu poderia fazer para criar a tabela de tipo de usuários? A tabela de tipo de usuários ela não tem foreign key com ninguém, com tabela nenhuma. Então a gente poderia pegar essa tabela aqui mesmo, a primeira tabela aqui, ó, e aí vou lá para o final, onde termina, que é aqui, ó, a criação de tabelas, certo? E aqui embaixo já começa a criação de índice. Então, vou dar uns enters aqui, colei aqui. O que eu vou fazer é mapear a tabela aqui, que no caso seria pegar essa aqui, tipo de usuário, vou colocar aqui tipo de usuário, aí a coluna dela, ID, né? Eu vou ir lá e falar que ela é um ID, só que aqui, ó, ela não é um string, ela é um ID, certo? É um int. Só que aí eu vou pegar como referência alguma outra coluna, aqui, ó, no caso, ó, essa aqui, ID, ó, tá vendo? Vou copiar esse cara, vou copiar essa linha toda, certo? Somente como exemplo para colocar na minha. Eu vou ter esse ID também, uma coluna ID. Pronto. E a coluna ID. Por que eu copiei tudo? Porque esse cara aqui fala que ela vai ser identity, vai gerar automático o auto-increment dela lá, certo? Pronto. Qual a coluna que nós temos mais agora? Vai ser nome, tipo de usuário, certo? Então, também a gente vai fazer essa mesma coisa. Nome, tipo de usuário. Essas duas colunas aqui embaixo a gente não vai precisar. Então, ela ficou dessa forma. Porém, aqui ela está gerando um primary key para ela, né? Então, copiar o nome da tabela, alterar aqui, ó, pronto. Na teoria é isso. Por que a gente tem que colocar aqui? Porque quando a gente rodar o migrate, se a gente não tiver colocado a nossa tabela, as nossas colunas, a nossa tabela aqui, o que vai acontecer? Ele não vai criar. Ele simplesmente não vai criar nossas tabelas. E aí a gente não vai conseguir utilizar, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar agora a outra tabela é acesso usuários, né? Ó. Não, acesso tipo de usuários que a gente tem que criar também no fonte, certo? A gente tem que criar aqui. Eu já tenho essa tabela criada também no meu exemplo para ser um pouco mais rápido. Eu vou colocar ela aqui, ó. A teoria é a mesma coisa, né? Copiei, basicamente é a mesma coisa de copiar esse script, né? Aí eu coloco aqui o tipo, né? Coloco aqui a coluna e não se esqueçam, se ela for auto-incremente, tem que colocar esse ponto annotation, SQL server, value generation, strategy, né? E aí a identity column. Se você não colocar isso, o que vai acontecer? Não vai gerar. Aí o nome do usuário e o tipo de usuário, que no caso é a tabela de foreign key. Aqui embaixo nas constraints você cria o primary key dela, certo? E aí, desculpa, a única diferença que vai ter é aqui na foreign key. Que aqui na foreign key o que você vai fazer? Você vai criar uma foreign key com a tabela de tipos de usuário, para ele criar certinho o relacionamento no banco de dados. Ah, Valdir, eu preciso criar isso? O correto é você criar para ter o foreign key nas tabelas todas mapeadas, certo? Aqui ele já vai mapear tudo para você. Você cria isso aqui uma vez só e acabou. Pronto. Aqui ele já criou o relacionamento com a tabela tipo de usuário. Porém, agora também tem a tabela perfil. Perfil usuário, certo? Para criar a tabela perfil usuário vai ser do mesmo jeito, certo? Eu já tenho também um script montado aqui. Eu vou só explicar como eu fiz, né, esse script. Vou colar aqui embaixo. Pronto. Que é isso aqui, né? O que eu fiz aqui? Perfil usuário, certo? O que tem na minha tabela perfil usuário? Se a gente for aqui na tabela perfil usuário, ela tem duas foreign key, certo? E tem a coluna ID. É isso, perfil usuário. Só tem a coluna ID e tem duas foreign key. A foreign key com tipo de usuário e a foreign key com os usuários do identity, certo? E lá no script, a única coisa diferente que tem, primeiro, né? Tem aqui a coluna do ID, né? ID Identity. Aí tem a coluna que eu vou fazer um foreign key com a tabela de usuários, mas preste bastante atenção que é o seguinte, se você for fazer foreign key com a tabela de usuários do ASP.NET Core que ele gera automático, você define no máximo 450 caracteres, porque se você definir mais, ele vai falar assim que está diferente do tamanho que o Identity criou para você. Então, isso tem que prestar bastante atenção
só nisso. Mas no caso, se você não quiser criar isso aqui dessa forma, assim, digamos assim, digitando, você pode copiar, que eu vou disponibilizar o fonte. Você pode copiar o fonte, né, o que está aqui, e colocar na sua aplicação. O ideal é que você faça para você entender qual é o conceito desses relacionamentos, das tabelas. E aí tem a coluna também tipo de usuário que vai fazer o relacionamento com a tabela tipo de usuário. Aqui embaixo tem a primary key dela, e aí a única coisa diferente tem é que tem a única coisa que tem diferente aqui é que tem duas foreign keys, ó. Na de cima, ó, tem uma foreign key. Ó, foi digamos assim, aos poucos. Ó. A primeira coluna, a primeira tabela que nós criamos foi a de tipo de usuário. Não tinha nenhum foreign key, só tinha primary key, né? Aí a segunda tabela foi acesso tipo de usuário. Criamos as colunas, criamos primary key e só tinha um foreign key só. Agora, perfil usuário, ela tem dois foreign key, né? Que é a tabela de tipos de usuário e a tabela de ASP.NET Users, certo? Que é a tabela do usuários do ASP.NET Core. Não tem nada de diferente. Pronto, feito isso, já pode salvar e a parte dos scripts já foi finalizada. Só para o desencargo você já pode compilar aqui, né, para ver se está tudo certinho. Primeira compilação demora um pouquinho mesmo. Mas o ideal é isso, é você entender, não é somente copiar o fonte, né? Porque copiar o fonte é fácil, você pegar esse projeto que você passar no GitHub, ele vai rodar na sua casa. Mas o legal é você entender o conceito para conseguir aplicar em um projeto já desenvolvido isso, certo? Já compilou, tá tudo certo. Eu acho que certo, isso mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar as nossas views, as nossas controllers, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de uma forma bem prática, né? Para a gente ganhar tempo. Eu vou vir aqui com o botão direito. Primeiro que eu vou fazer, na verdade, é vir aqui ó, no App Setting e vou tirar essa string de conexão. No meu caso, eu já tenho a string de conexão do meu banco local aqui, certo? Da minha máquina. Então, se você colocar essa string de conexão, acredito que não vai funcionar. Então, você vai ter que mudar algumas coisas, no caso, o seu servidor local aí, né? Ou o Azure, tanto faz. O meu servidor local é esse, né? Meu desktop aqui, que eu estou trabalhando, estou fazendo a aula. E o banco que eu vou criar tem esse nome, meu usuário e senha de teste, que é meu banco de teste, certo? No caso, meu SQL que está aqui, ó. Não tem nenhuma base de dados ainda nele criada, tá limpo para a gente fazer esse teste. Feito isso, agora eu vou clicar aqui no controller, adicionar controlador. Vou selecionar aqui a terceira opção, controlador MVC com exibições usando o Entity Framework. Adicionar. Aqui eu vou escolher a minha model, que a primeira model vai ser tipo de usuário. Contexto vai ser nossa application e adicionar. Basicamente, você pode fazer isso aqui na mão, né? Mas como a gente quer ganhar tempo, vamos fazer isso aqui gerado pelo ASP.NET Core. Mas se você for gerar na mão, na teoria ele vai ficar da mesma forma que você gerado pelo ASP.NET Core. Ele não vai gerar fontes que você não vai entender, né? Só de você olhar na controller, na view, você entender que a view é HTML e a controller vai ser o back-end, né? No caso, sem segredo nenhum, né? Que é os métodos async lá. Então, deixa eu ver. Tá gerando o scaffold do fonte, né? Praticamente o projeto em si, para você gerenciar os usuários, é isso, entendeu? Esses são os relacionamentos. Pronto, ó. Aqui ele gerou os métodos básicos dele. A gente nem vai olhar muito para esses métodos aqui, porque são métodos padrões que a gente já geramos em outras videoaulas. Que ele gera controller e todos os métodos que ele precisa, aí depois ele gera também a view com todas as views que ele precisa, certo? Vamos continuar agora, vamos criar a próxima controller, que a próxima controller vai ser acesso usuários. Vamos selecionar a mesma opção que é a terceira, adicionar. Aí eu vou selecionar aqui, ó, acesso tipo de usuário.
e adicionar. Do mesmo jeito, vamos fazer isso para as três, porque ele vai criar aquela página básica que o ASP.NET cria para a gente, somente para você ter como definição. É claro que isso aí não é nenhum layout trabalhado de última geração, mas é um layout que você consegue já ver e aí você define conforme a sua necessidade. E, na verdade, a maioria das vezes que eu tive que fazer isso foi em projetos que já estavam rolando, não foi um projeto do zero. Então, por isso que é importante também você aprender o conceito que a gente está fazendo aqui. Vamos adicionar mais um controlador, que é o último, que vai ser o... deixa eu ver... Adicionamos tipo, acesso, agora vai ser acesso tipo, perfil. E vamos adicionar o perfil. A gente vai mudar algumas coisas na controller somente para ficar um pouquinho melhor a visualização. Só isso. Gerando scaffold. Ele demora um pouquinho, mas não tem, né? Não tem jeito. Pronto, ele já gerou tudo que a gente precisava. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Views, né? Pasta Shared. Vou vir aqui na nossa página Layout. Na nossa página Layout, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o link para nossas novas telas que a gente já definiu, certo? Por exemplo, tem alguns links já aqui. Eu vou deixar esse aqui comentado. É o link do privacidades, né? E vou adicionar mais 3 links, que é os links referentes às nossas páginas que a gente criou, certo? Eu vou adicionar aqui na mão, mas nada mais é do que igualzinho esse cara, a mesma coisa eu copiar desse cara e mudar somente a controller e o título, né? Controller e título, controller e título. Beleza? Para a gente conseguir ter acesso. Pronto, feito isso, basicamente vou só compilar, ver se está compilando tudo certo. E a gente vai rodar o migration para ver se ele já cria a nossa database com todos os relacionamentos que a gente precisa para a nossa database, certo? Certo. Já compilou. Agora eu vou abrir aqui o SQL só para a gente ficar olhando nele. Eu vou deixar ele aqui do lado esquerdo. Sei que não vai ficar visualmente muito legal aqui, mas é só para a gente visualizar a criação dele, certo? Vou selecionar aqui essa opção Web View, Web Perfil Acesso, né? Extensões, ferramentas, gerenciamento do pacote Nugget Console. Agora eu vou dar um update. Opa, como é que era? O update. Opa, esqueci o comando, mas é o update. Deixa eu ver como é que era. Ixi, vou fazer o seguinte, eu vou rodar. E quando a gente rodar, ele vai dar o erro na página pra gente, qual é o comando que a gente tem que rodar para ele criar o migration. Eu lembro que é update database, é update traço database, eu acho que é isso, se eu não me engano. Mas como eu não tenho certeza, melhor confirmar aqui, né? Opa, pronto. Ele criou aqui, vamos criar aqui, ó, clicar. Aí ele vai pedir para a gente criar um usuário, né? Ó, que nem ó, registrar. Ó, já apareceu aqui já, né? Ó. Eu vou registrar um usuário. E aí eu vou vir aqui, vou colocar qualquer coisa. Pronto, registrar. Repare que ele vai dar esse erro aqui, ó. Aplicar o migration. Então ele vai falar o update database, ó. Beleza, eu vou fechar e nós vamos lá no... Opa, aqui. E aí a gente vai fazer o que ele solicitou lá, fazer o migration database. Então eu vou vir aqui, vou dar um stop aqui no projeto, vou vir aqui em console gerenciador, o update, né? Vamos executar para ver se vai correr tudo certo conforme esperado.
Já começou a criar. Deixa eu só acompanhar aqui pelo SQL se ele está criando já alguma coisa. Banco de dados. Ó, já começou a criar o banco de dados aqui, ó. Acesso usuário. Criou todas as tabelas. Pronto. Deixa eu dar um refresh aqui só. Ó, já criou todas as nossas tabelas, né? Essas primeiras tabelas que estão escritas aqui, ASP.NET, é as tabelas do ASP.NET que ele cria automático. A nossa tabela que a gente criou é o acesso, perfil usuário e tipos perfil, certo? Pronto, sabendo disso, a gente já pode executar o nosso projeto aqui. Vou fechar aqui, vou executar o projeto e vou fazer aquele mesmo fluxo. Vou tentar criar um usuário e acessar as telas. Ele dá esse erro aqui porque ele fala que o site não é seguro, mas é só ir para a página web e não registrar. Vou colocar meu e-mail aqui. Registrar. Pronto, ele já registrou. Agora, se a gente for na tabela de... A primeira tabela que a gente tem que criar é tipo de usuário, no caso, né? Vamos criar o tipo de usuário, vai ser o usuário administrador. E vamos criar. Pronto. Agora nós temos que criar o acesso desse usuário, certo? O tipo do acesso, na verdade, né? O tipo do acesso nada mais é do que... Vamos colocar aqui, por exemplo, a controller, o nome da controller que a gente quer. Opa, tipo de usuário 1. Tá vendo que está mostrando aqui admin, 1? O correto seria mostrar aqui administrador, certo? Então, antes de prosseguir, eu vou ajustar isso para aqui mostrar a descrição, no caso, do tipo do usuário. Vamos ver se aqui também está aparecendo na descrição. Editar. Administrador, tá. Beleza. Eu vou dar um stop aqui, ó, na aplicação. Vou voltar no Visual Studio. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ir nas controllers que a gente criou agora. Tipo de acesso. Deixa eu ver. Tipo de acesso. Opa. Acesso. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, tipo de acesso, eu vou colocar a coluna nome tipo de acesso, que é a coluna que vai mostrar o nome do tipo de acesso, certo? Embaixo aqui também é a mesma coisa. Embaixo aqui também é a mesma coisa. Aqui também a mesma coisa. Deixa eu ver, acho que é isso. E agora vamos para perfil usuário, né? Perfil usuário, ele está um pouquinho diferente, deixa eu ver. Tá, ele tem duas, né? Então, a primeira vai ser e-mail, né? Que ela tá pegando aqui do users, né? Tem a coluna e-mail, do users. Aí o primeiro vou mudar também, users. O primeiro users vou mudar também para e-mail, somente para aparecer a coluna e-mail, para ficar mais fácil de a gente saber quem é a pessoa que está lá, certo? Aí agora, a de baixo aqui, ó, nós vamos... Opa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Nós vamos colocar nome tipo usuário, certo? Nome tipo usuário, nome tipo usuário, nome tipo usuário, nome tipo usuário. Acho que acabou. Pronto, agora eu vou executar novamente, certo? E vamos lá. Só até ele executar. Pronto, ficou aqui a página, né? Deixa eu ver. Pronto, página não segura. Já estou logado. Tipo de usuário. Já tinha aquele que nós criamos administrador. Agora, acessos tipo de usuário. O acesso tipo de usuário, ó, já está vindo administrador, certo? Estava vindo agora administrador. Eu vou colocar aqui acessos. O que seria esse acessos tipo de usuário? Seria, digamos, o que? As telas que você vai poder acessar, certo? Vamos fazer um exemplo. Que nem hoje, se você clicar aqui, ó, qualquer um pode acessar qualquer tela. Antes de a gente prosseguir, criar o tipo de acesso do usuário, criar o perfil do usuário,
a gente vai fazer o seguinte, ó, perfil do usuário, desculpa, né? Perfil do usuário aqui, ó, eu vou falar que eu, Valdir, né, sou administrador. E criei, certo? Beleza, ele vai criar esse cara aqui. Agora, o que a gente vai fazer para criar os tipos de acesso, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, já vou fazer no controller a regra para não deixar acessar mais os controllers se você não for um tipo desse usuário que pode acessar essas controllers, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vou dar um stop aqui no projeto. Opa. Eu vou criar uma controller base, porque isso aqui vai ser vários lugares vão fazer essa consulta. Então, para que isso funcione, para que a gente não ficar replicando fonte para todos os lugares, vamos fazer o seguinte: a regra, né, no caso, criar uma classe aqui que vai chamar base controller, base controller. Aqui nós vamos criar um método que vai ser um bool, né? Public async task. Opa. O usuário tem acesso. E aí aqui eu vou passar o código, que seria um código da página, por exemplo, né? id. Eu vou explicar certinho o que seria esse código da página. E aqui eu vou passar o contexto, porque a gente vai usar o contexto aqui dentro, que seria esse cara aqui, ó. Opa, deixa eu pegar ele aqui, colocar ele aqui dentro. Opa, não, aqui só. Pronto. Isso aqui não vai precisar, deixa eu tirar isso. Vamos dar um contraponto aqui para adicionar a referência do contexto. Foi? Opa. Errado. O ponto. Adicionou a referência do contexto. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte. var usuário. Pegar o e-mail do usuário logado. Ponto ident user. Tá. Tem que dar um contraponto aqui para adicionar a referência. Opa, não adicionou? Vou colocar a referência aqui na mão, ó, que é a referência do ASP.NET Core Users. Ponto. Não, deixa eu ver. Essa aqui é a Clams, uma coisa assim. Tá, eu esqueci de fazer uma coisinha aqui. Colocar aqui, ó, a controller, né, para ele herdar a controller base. Aí já vai ter todas essas coisas aqui dentro. Ponto. Esse cara aqui que eu coloquei, deixa ele aqui que a gente vai precisar dele depois, né? Não, na verdade nem vai precisar desse cara. Pode tirar ele fora. Aí users.identity. Desculpa. Esse não, esse pode deixar. Esse aqui pode deixar. É esse aqui que a gente não vai precisar dele agora, mas pode deixar ele aí também. Ponto .identity. Ponto .name. Pronto. Aqui, esse cara, mesmo que ele tenha a propriedade como name, ele é o e-mail do usuário, certo? Então a gente vai fazer agora um join com as tabelas que nós temos, que var tem acesso. Var tem acesso, então vai receber o item, né, para guardar, que a nossa consulta vai ser async. Então, from in com a nossa tabela from com a nossa tabela tipo de usuário, tipo tp ponto tipo de usuário. Agora nós vamos fazer um join com a tabela de acesso tipo de usuário, ponto
acesso tipo de usuário. E vamos fazer uma ligação aqui com ela, né? Que vai ser tipo usuário.id equals, né? A ligação, equals, e a ligação vai ser at.id tipo de usuário. Pronto. E vamos fazer um outro join também com a tabela de PF, perfil dos usuários. Ponto perfil usuários. Vamos também dar um on para ela. Aí vamos colocar tp, tipo de usuário, ponto id, né? Equals também. Ela vai ser pf, ponto id, tipo de usuário. E tem mais outro join, que é com a tabela pf. PF não, desculpa. UF de usuários em ponto identity. Não, usuários, né? Não tem essa tabela lá. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou no contexto, no nosso contexto que é aqui, ó, data, né? Vou aqui no contexto e vou adicionar a minha tabela aqui dentro, que é a minha tabela de usuários, né? No caso, então vai ser essa tabela aqui do identity. Então vou dar um Ctrl ponto nela aqui, adicionar a referência, certo? Para a gente conseguir utilizar ela no join lá. No caso, nesse join aqui, ó, ponto usuários, né? Aí tem uma outra ligação que vai ser pf. User ID equals, que vai ser com a tabela usuário user. Opa. Não, calma, é isso. Usuário equals. Não, já tem o equals, desculpa. UF usuários.id. Pronto. E agora vamos fazer um where, né? Aonde o AT acesso usuário ponto ID for igual ao código da página que a gente está passando, certo? E e-mail do usuário, que é user.email, ele tem que ser igual a esse usuário aqui, certo? Para saber quem, para pegar somente o usuário que está logado. E aí vamos dar o select new, colocar uma coluna só aqui, tp.id, não precisa de todas as colunas. Aqui eu vou fechar. Aqui eu vou colocar .n. N só verifica se tem alguma coisa. Pronto. E aqui eu vou retornar caso o cara tenha alguma coisa ou não tenha, certo? Pronto. Pronto, nosso método que verifica já está pronto. Agora o que a gente vai ter que fazer é copiar essa classe base aqui em todas as nossas controllers que a gente vai utilizar, né? E vamos colocar ela aqui, ó. Vamos substituir, certo? Aqui perfil também, vamos substituir. E vamos substituir em tipo de usuário. Por que nós estamos fazendo isso? Para a gente conseguir usar a validação aqui dentro, certo? No caso, você vai colocar em todos os métodos. Para ser um pouco mais rápido, eu vou colocar somente nos primeiros métodos, que nem tipo de usuário. Tipo de usuário, quando ele entrar aqui nessa listagem, o que a gente vai fazer com ele? Eu vou verificar se ele pode acessar sim ou não. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer dessa forma, ó.
Estou chamando o método que a gente criou, usuário tem acesso, certo? Porque a gente está herdando a classe que a gente criou. Esse método está lá dentro, certo? O usuário tem acesso. Estou chamando ela. Estou passando o tipo de acesso 1 para ela. Eu estou assumindo que perfil de usuário, a tela perfil de usuário, ela é 1. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu não vou deixar ela como 1, não. Eu vou deixar ela como 3. Ela é a última tela, perfil de usuário. 3. Aí eu vou copiar de novo esse cara e vou na tipos de usuário. Tipos de usuário, como ela é a primeira tela, vou colar aqui e vou colocar que ela é a tela 1, certo? Você vai entender, agora vocês vão entender por que eu estou colocando esse número aqui, certo? E acesso usuário vai ser a número 2, certo? Conforme nós criamos a tabela de acessos, né? As tabelas de acesso, deixa eu entrar na tabela de acesso para me explicar melhor. Acesso tipo de usuário. O que é o acesso tipo de usuário ele tem? Nada mais é do que esse ID, quando ele for gerado, vai ser o ID que ele vai consultar para entrar na página aqui. Entendeu? Então a gente vai criar o acesso do usuário conforme as telas, a sequência das telas que a gente criou, certo? Que nem a tela 1, a tela de tipo de usuário. Opa, é a primeira tela que a gente vai criar ela no tipo de acesso. Eu vou colocar um breakpoint aqui, certo? Para a gente deixar passar por todos, porque senão agora em primeiro momento ele não vai passar, né? Tipo de acesso, opa, tipo de acesso e, opa, deixa eu ver mais alguma e perfil de usuário. Lembrando também que a gente tem que colocar uma tag muito importante em todas as nossas controllers, que é a tag aqui em cima na classe Authorize. Por que a gente tem que colocar isso? Porque se a gente não colocar isso, o usuário, sem ser logado, ele vai conseguir acessar essas telas. Entendeu? É claro que ele vai ser barrado aqui, mas ele vai ser jogado para Homer. Mas é bom que você coloque aqui esse authorization, porque assim, quando tiver esse authorization, o cara não tiver logado, ele vai ser redirecionado para a tela de login, certo? Vamos colocar aqui também. Na verdade, eu vou colocar authorization somente na base. E aí todas herdam esse authorization. Pronto. E aí eu vou tirar daqui do acesso. E não é necessário mais ter aqui, porque ele já está herdando já e já está vindo direto. Pronto. Feito isso, agora eu já vou executar, porque a nossa regra que vai definir se o usuário pode ou não pode acessar já está implementada. Agora a gente só vai ter que criar o acesso conforme o número que eu defini para as telas. Que nem ó, essa tela aqui, número 2, né? A tipos de acesso, acessos tipo usuário. E a tipo de usuário é a 1, certo? Então vamos lá. Vamos criar, porque o vídeo está ficando um pouco longo, mas não tem outro jeito para explicar o funcionamento dessas regras, né, de acessos em um vídeo de 30 minutos. Seria muito conteúdo, né? Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Ia falar muito rápido, ia mostrar muito rápido, e pode ser que ia gerar muito mais dúvidas do que entendimento da parte das pessoas. Vamos lá, detalhes, de novo. Certo? Eu já estou logado, então vou vir aqui, ó, tipo de usuário. O tipo de usuário a gente tinha definido, o perfil do usuário também. Agora, acesso tipo de usuário. Na teoria, se a gente vir aqui, ó, opa, nós não temos acesso, certo? Deixa eu ver. Não temos acesso, então vamos ser redirecionados para a tela de login, certo? Ó, desculpa, tela home. Então a gente não tem acesso. Para que a gente consiga ter acesso, a gente tem que criar esses caras aqui primeiro. Eu vou passar direto aqui, certo? Para a gente conseguir criar esses tipos de acesso, certo? Então vamos lá, criar o primeiro tipo de acesso. Esse aqui eu vou colocar tipo usuário, certo? Que é a tela tipo usuário. Tipo usuário, administrador, né?
Opa, é acesso tipo usuário. Ah, tá. Acesso tipo usuário. Eu estou colocando aqui que o que? Tipo de usuário administrador, ele vai ter acesso a tela de tipo de usuário. E vou criar. Pronto. Feito isso, ó, eu vou passar aqui. Não tem acesso, beleza. Certo. Agora eu vou vir aqui no perfil de usuário novamente, certo? Vou passar direto e vou agora criar com ID 2, né? Que é o ID consequencial, né? Se a gente for vir aqui no banco, na tela de acessos usuários, pode ver que ele já criou nesse formato automaticamente. É claro que você vai ter que gerenciar isso, né? Ou você pode buscar pela descrição também, né? Para você não se perder no caso no ident, caso você precisa apagar, ó, 1 é a tela de tipo de usuário, certo? Quando a gente vai criar a tela 2, a tela 2 vai ser de tela acesso tipo usuário e vamos criar. Pronto. Agora essa tela aqui na teoria ele já tem acesso, ó. Tem acesso? Tem acesso, porque a gente acabou de criar, certo? Pronto. E aí, se você vir aqui agora, ó, nem vai cair no breakpoint, que a gente tem acesso já. Aqui, ó, perfil de usuário, certo? Perfil de usuário, a gente tem acesso? Vou até tirar aqui, não tem. Ó, perfil de usuário, a gente não tem acesso, que é o 3. Perfil de usuário. Então, vamos dar acesso ao perfil de usuário. Só vir aqui, criar, né? Tela de perfil de usuário. Pronto. Perfil de usuário administrador e vamos criar. Beleza, ele já criou tela de perfil de usuário. Agora, se a gente for tentar entrar nessa tela, ó, ele já deixa a gente entrar nessa tela. Então, assim, conforme... Opa, deixa eu tirar aqui também esse breakpoint. Conforme a gente vai definindo os perfis, ó, que nem aqui, ó, eu também já posso entrar. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou entrar aqui, vou criar um outro usuário, certo? Registrar um outro usuário. Teste, arroba teste, uma senha qualquer. Criei o usuário teste. Se eu for tentar acessar as telas, olha o que vai acontecer. Ó. Ele não vai deixar acessar nenhuma das telas, certo? Agora, eu vou entrar com o meu outro usuário e vou dar acesso a esse usuário, certo? Então, vamos lá. Certo. Agora eu vou vir aqui, perfil usuário, certo? Eu vou pegar o usuário que tem lá, ó, que é o teste, e vou adicionar ele ao perfil administrativo, certo? Pronto, ele já é um administrador. Então vou deslogar e vou logar com esse teste novamente. Pronto. Opa. Acho que eu digitei a senha errado. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é o nome do usuário novamente. Deixa eu ver aqui. Teste @teste só, né? Não tem o BR. O ponto .com, na verdade. Agora a senha. Qualquer senha aqui. Opa. Pronto. Agora vamos ver. Olha, já tem acesso. Pronto, já dei acesso para ele. Então, basicamente é isso. Não tem muito segredo, né? Deixa eu fechar aqui o projeto para explicar novamente, passar por todas as áreas onde a gente criou, né? Mostrando o primeiro modelo, né? Tabela de usuário, perfil de usuário, tipo de usuário e acesso de usuários, certo? Sabendo disso, a gente criou algumas tabelas, né? Opa, sim, aqui.
criou algumas tabelas. Vou fechar tudo aqui só para a gente passar por tudo para finalizar. Deixa eu ver. Criamos primeiro as models, né? Opa. Criamos primeiro aqui as nossas models, que é a tipo de usuário, né? Que não tinha relacionamento. Aí o acesso do tipo de usuários, que tem um relacionamento do tipo de usuário, e a perfil usuários, que tem um relacionamento com a tabela de usuários, do identity e do tipo de usuários. Depois a gente complementamos, né, o data migration com as nossas tabelas que a gente precisava. Deve estar aqui embaixo, se eu não me engano. Perfil usuário, aí ter acesso usuário e tipo usuário. Aqui não tem segredo, certo? Depois nós incluímos algumas coisas que faltava também aqui, ó, né? Às vezes ele já inclui direto, mas você pode incluir na mão também as models que você criou lá, para você conseguir fazer join, usar o link, certo? Alteramos a string de conexão aqui também. Coloquei a string de conexão do meu notebook aqui, da minha máquina de testes, né? Onde eu gravo os vídeos. Criamos as controllers, né? Aí as controllers criaram as views automáticas também, que não tem segredo, as views HTML, ó, de create, delete, tá? Aí você pode aplicar um layout aqui, caso você queira. Deixa eu ver. E aí criamos essa classe base aqui, né? Que é a classe onde verifica se o usuário tem ou não tem acesso. É claro que pode ser melhorado. Eu fiz isso aqui em, sei lá, 1 hora, mais ou menos, esse vídeo, 40 minutos. Então isso pode ser sim melhorado, mas fica para um próximo vídeo. Já isso já dá para usar até em produção essas funcionalidades. Aí a gente colocou ela aqui na tela conforme a gente foi criando, né? Né? Esse 1 aqui nada mais é do que esses caras aqui, ó, que a gente criou aqui na tabela. Ó. Opa, deixa eu aumentar aqui. Aqui na tabela de tipo de usuário. Ó. 1, 2, 3. Ele vai pegar esse código aqui para definir se você tem ou não tem acesso à tela. É claro que você pode mudar para ficar um pouco mais dinâmico e não depender somente desse identity que ele gerou ali. Porque no caso, se você deletar essa tabela, você vai ter que zerar o identity de novo para ele começar do zero novamente, 1, 2, 3 e assim por diante. Senão você vai perder esse controle aqui desse identity, desse número aqui, certo? E foi isso. Criamos o modelo, né? Vamos ferramentas, né, que a gente utilizou, vamos ao fonte e obrigado, agradeço a todos que assistiram. Caso ficou alguma dúvida, que eu acredito que vai ficar assim, né? Porque é um projeto, é algo que não é tão simples assim de se fazer. Parece, mas não é tão simples. Mas aí vocês deixam no comentário aí que eu sempre respondo o comentário. Vou deixar também o fonte, né, no GitHub, que você pode também baixar esse fonte e pegar como base para você fazer o seu. Né? É legal que você não pegue o fonte todo, tente executar. Se você quiser executar, você pode até executar, você vai ver que vai funcionar. Porém, é legal você fazer, né, para você pegar o conceito, entender o conceito de como foi feito isso, certo? Um abraço, tchau, tchau.